Perdão, Caião, tem uma news aqui, cara, da Kelly, né? Hayley Gettle, cantora e compositora da Bethel Music, que é uma igreja, né, que tem lá nos Estados Unidos, tem pedido oração por sua filha, essa garotinha que tá aí, Olive, de apenas 2 anos. Essa garota foi declarada morta pelos médicos no último sábado, dia 14, ou seja, há 4 dias. E aí, a partir daí, se iniciou uma campanha de jejum e oração, Caio, que tem atraído cristãos de várias partes do mundo, declarando a cura e a ressurreição dessa garotinha que estava na tela aí. Certo? E aí tem a adesão. O pai e a mãe estão aí há 4 dias sem parar, né? Estão fazendo jejum, oração. Tem pra uma lá garota... E pra cá, olha só, virou um showzão. Tem. De ressurreição. Aí tem uma cantora gospel brasileira que tá lá naquela igreja também, fazendo um curso lá. E entrou nessa campanha, falando para as pessoas no Instagram dela, que tá aqui no meu computador, pedindo para as pessoas participarem dessa campanha, etc e tal. E aí eles estão nessa de que a garotinha tá no IML, cara. Tá no IML. A garotinha tá lá encostada no IML, o pessoal Os pais são líderes da igreja? A mãe, pelo que a matéria diz, ela é do louvor da igreja lá. Sei, ou seja, eles têm uma relação de bastante visibilidade. Essa mãe dessa garotinha, ela é cantora e compositora lá da Bethel Music. Normalmente a gente vê esse tipo de mobilização acontecer, não essa de ficar pedindo a ressurreição por 4, 5 dias, mas de uma intensificação maior de oração quando se trata de alguém conhecido naquele grupo local na igreja. Os conhecidos na igreja são mais objeto de oração pública dessa natureza do que os desconhecidos. A filhinha do porteiro morre e se enterra, ninguém faz nada disso. Ninguém está sabendo. Não. Ou fica sabendo, mas é a filha do porteiro, morreu. Quem é que vai lá nos representar quando é uma comunidade que ainda tem esse espírito da representação? Ela frequenta aqui, então alguém vai lá mostrar solidariedade comunitária por ela. Como, por exemplo, fazem as igrejas de natureza histórica. Presbiteriana, metodista, batista, luterana, que tem esse espírito de, no mínimo, se não vão pessoas da igreja no enterro da filha do porteiro, mas, no mínimo, tem um representante ou 2 que vai em nome da comunidade. Agora, se for numa dessas igrejas de massa e bastante emocionais, como é o caso aí dessa igreja que foi mostrada, em geral, se não for filho de uma pessoa importante na comunidade, pastor, ministro de louvor, cantor, não se desperta esse frisson intercessório. Se quanto mais importância, mais possibilidade de arregimentação intercessória você tem, o que já mostra que tem muito pouco a ver com qualquer coisa espiritual, né? Tem muito a ver com tem muita purpurina. E quando eu me converti, tinha muito disso, mas era com sinceridade. Há 46 anos atrás eu ainda peguei. Vamos lá, em nome de Jesus, para ressuscitar. Eu ainda recebi esses convites há quase 50 anos atrás. E eu vi algumas pessoas irem para isso, passarem lá 24, 48 horas. Chega uma hora que o corpo já está cheirando tão mal
que o pessoal das orações começa a dispersar. Né? É por isso que nos Estados Unidos o corpo está no IML. Não liberou. Né? Não liberou. Vamos aguardar aqui o milagre, mas ela fica então quietinha. Tá, aqui. mas está aqui. Eles não deixariam ficar esse tempo todo sem tratamento funerário, sem passagem pelo IML e pela funerária, num templo americano, não deixariam ficar esse tempo todo sob hipótese alguma. Começa a ser uma questão de saúde pública. Aí já é outra... É outro departamento. Agora, aqui no Brasil, no passado, tinha gente que ficava o máximo que podia, até que as autoridades interviessem e levassem. E eu só vi foi muita gente ficar desapontada com Deus, com Jesus. Por que ele não ressuscitou? Eu digo, é interessante que vocês encasquetam que Deus tem que ressuscitar as pessoas que vocês conhecem e gostam. Eu não vejo ninguém fazendo esse esforço de intercessão por ressurreição em relação a mendigo caindo na esquina, a gente sem nome, pobre, indigente. Por que vocês não vão para a porta do IML e ficam esperando os corpos chegarem dos desconhecidos e vão ressuscitando? Orar por eles. Por que tem que ser sempre assim? E não basta ser da igreja, tem que ter uma certa visibilidade. Senão ninguém vai lá levantar a pessoa. E se no Novo Testamento, quando eu estou falando em Novo Testamento, eu não estou falando, estou falando mais do que nos Evangelhos. No Novo Testamento a gente tem a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim e a ressurreição de Lázaro. São os 3 casos com Jesus. Tá. 3. Ok. Em 3 anos e meio. Com Jesus. Depois de Jesus, a gente tem em Atos 10, 9 e 10 a situação lá de Dorcas, que morava onde hoje é Jope, perto do aeroporto Ben Gurion, e Pedro foi até lá, e aí falaram que ela era uma mulher piedosa, cheia de boas obras, e ele foi, orou com ela e ela se levantou. Mas não se dá ênfase na palavra ressurreição. Isso já é a sociedade bíblica que bota, só diz, e Pedro, tendo Pedro orado com ela, a entregou viva. Não usa essa palavra. Não usa essa palavra que é dramática, ressurreição. Lázaro podre há 4 dias. E até mesmo na filha de Jairo, não se diz e ressuscitou a menina, só diz acordou, ele mesmo diz acordou. Ele não usa, não carrega nessa expressão, que é carregada só na presença de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida, e o cara está podre. Agora, no livro de Atos, você tem esse episódio de Dorcas com Pedro, tem aquele episódio de Paulo falando até tarde da noite, o rapaz chamado Eutico caiu da varanda embaixo e foi tido como morto, não se diz que morreu. Eutico. Só se diz que Paulo desceu, ele tomando nos braços o levantou e o entregou vivo. Mas não se usa a palavra ressurreição. Tá. De modo que pode ter sido qualquer outra coisa que tenha tirado o cara de um estado de inconsciência para consciência. Então há esse cuidado no Novo Testamento, em Atos, por exemplo. E nas cartas não há uma única alusão à ressurreição de ninguém. Nenhuma. Quando gente morre, gente morre. Existem alusões a curas, mas não há uma indústria de cura. Alguns são curados, outros não. Outros morrem da doença. Isso está narrado no Novo Testamento, para quem quiser ver sem idiotice. Então, eu toda vez que vi isso acontecer, só vi gente sair disso sem fé.
Gera um efeito contrário. Os casos narrados na história da igreja de ressurreição real comprovado são poucos, desistiram. Uhum. Como, por exemplo, tem um caso num certo tempo de muito avivamento de fé num país aqui do Oriente, meu Deus, eu vou já me lembrar o nome. Isso foi no início do século XX, em que houve caso de haver um homem, porque o costume deles é não sepultar logo, então o indivíduo ficou ali 4 dias sendo velado, cheirava mal, e no 4º dia chegou alguém lá com uma alegria muito especial em Deus e começou a orar e louvar e bendizer, e o morto podre se levantou. Olha, cara. Eu ouvi essa história, li livros a respeito disso na Indonésia. Indonésia. Uma coisa rara, singularíssima. Um caso. Não aconteceu em série, em lugar nenhum. Um caso aqui, outro ali. Eu conheci uma pessoa no Morro da Mangueira, há uns 28 anos atrás, que todo mundo me garantia que ele tinha morrido, e ele mesmo me disse que tinha morrido, e me contou. Ele levou vários tiros, foi jogado dentro de um buraco, e que na mente dele, quando ele caiu ali, ele foi sugado para dentro de uma escuridão de inferno. E ele clamou, dizendo: tem compaixão de mim, ó Deus. E disse que foi puxado por uma mão de dentro daquele lugar de escuridão. E de repente, todo baleado, ele disse que não estava sentindo mais nada, e os que o balearam saíram correndo, apavorados, porque ele saiu do buraco como se não tivesse acontecido nada. E não tinha ninguém orando com ele, foi ele que pediu essa misericórdia no lugar escuro. Foi tudo que ele contou, tudo que ele sabia dizer. Dele. Singular. Isso. Cara... Mas não é aquele caso de morreu, velou, vamos lá, aí reúnem esse bando de meninos, em geral são jovens, né? Gente que já viveu muito não entra nessa. Não entra. Não. Você pode passar o vídeo ali que você vai ver. São pais jovens, gente jovem. Cadê o vídeo aí dentro? Vocês podem Eu tô no Insta da mãe passar aqui rapidamente? E gente que já foi mais sacudida pela vida não entra nessa. Você vê que só tem garotada. A idade, a experiência faz o indivíduo não entrar numa dessa. É uma coisa bastante de seita aflita. E aí vai virando uma coisa contagiosa, porque a pessoa é querida por aquele grupo de amigos, todos jovens. Esse filho foi celebrado com tanto carinho e amor que isso vira de repente uma coqueluche, vira uma epidemia mental. O pessoal não consegue parar. Quem parar primeiro é a mulher do padre. Caio? Tem que ir até o fim. Não pode desistir. A pessoa mais madura, ela reage mais comedidamente. Não, ela sabe que não vai acontecer nada aí. Isso é a foto da mãe com a garotinha no hospital. Infelizmente. Eu já perdi filho, sepultei filho, sepulto filho de todo mundo. Agora, nesse instante, tem milhões de pessoas morrendo que partirão para as suas moradas espirituais, sejam de que natureza sejam. Mas, infelizmente, o que eu tenho a dizer com todo o meu coração, cheio de fé, no amor e no poder de Deus, é que o que com certeza essas pessoas vão precisar depois é de conforto e de consolação. Porque tem gente que está ali só no vamos ver, na valsa. Os amigos eles não têm que explicar nada. Se ressuscitar seria uma glória, se não ressuscitar, como provavelmente não acontecerá, para a maioria não vai significar nada em termos de explicação. Mas, para quem deu a ideia, e alguém deu essa ideia, alguém disse: nós vamos porque o Senhor me falou que vai ressuscitar.
Esse aí vai ter explicações a dar. Os pais não vão entender porque ficaram 4, 5, 6 dias e nada aconteceu. Aí começa a cobrança em relação a Deus. Os garotos que estão ali sinceros vão ficar cheios de dúvida, alguns vão virar ateus. Ateus são tão rasos que ou vão de uma oração que diz ressuscita a criança, ó Deus, ou então diz eu não creio mais em Deus. Porque não tem fé aí, só tem essa empolgação ingênua de algo que nem acompanha a história da fé, nem a história dos apóstolos, nenhum deles morreu e ressuscitou. Todo mundo morreu. Tem a legenda da foto, Caio, aquela foto que preto e branco que rodou ali, não é no hospital, não, os meninos me corrigiram aqui, eu acho que é na igreja lá. Da criança ainda estava viva, né? A legenda diz assim, o dia 5, a legenda da mãe, tá? O dia 5 é realmente um bom dia para a ressurreição. Nunca fiquei tão agradecido por Jesus. Ele é infinitamente digno de nosso amor, confiança, fé e risco. E risco, é a história da fé como risco, que é o pessoal não entendeu Kierkegaard, nem entendeu Paulo, nem entendeu Hebreus, não entendeu Jesus, não entenderam, estão chamando isso de o risco da fé ou a fé como risco. Aí eles pulam de cabeça do pináculo do templo e o Senhor que mande os anjos para segurarem na queda. Essa é a fé como risco, que não tem nada a ver com fé. Como risco. Essa é uma fé que tenta a história, tenta a palavra, tenta tudo. Porque Jesus não abriu uma empresa de ressurreição de mortos. Ele disse que aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê passou da morte para a vida. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não verá a morte eternamente, passará da morte para a vida, mas morre. Todo mundo morre. Jesus morreu e ressuscitou. Maria morreu e não ressuscitou. Paulo morreu e não ressuscitou. Pedro morreu e não ressuscitou. Todo mundo morreu e não ressuscitou. Mas passaram da morte para a vida. Aí quando a gente entra nessa espetaculosidade infantil, é que ocorre isso, como eu já vi no passado. E o final é desastroso. É porque ninguém fica, os que fizeram a matéria não ficam para conferir as consequências. O day after. Daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Quer fazer uma matéria séria? Anote o nome de todos esses meninos, pega aí contatos e vá checar o que aconteceu depois e você vai ver que o que eu estou dizendo é o que acontecerá. E aí vem. Se fosse aqui no Brasil, com certeza absoluta iriam escrever para a gente daqui a uns meses. Caio, por que a gente creu, pediu e creu. Sei. Não teve ressurreição. Que coisa, hein? Mas é a total falta de experiência, de bom senso, de conhecimento de Deus e da fé e do Evangelho. Aí eles acham que Jesus se submete à fé como risco. Não sabem a diferença da confiança que pisa no chão da palavra e dessa fé nervosa que comete o risco, a indiscrição contra o Evangelho de querer forçar a Deus a fazer o que não é mandamento. Não é mandamento. Toda vez que alguém morrer, levantem essa pessoa de entre os mortos. Mas mesmo que fosse assim, um dia iria morrer. O Lázaro que ressuscitou morreu depois, não se sabe quando, não foi narrado, mas que ele morreu, ele morreu. Aí já não estava... Ele não está lá porque está sepultado em algum lugar. Você acha os ossos dele lá em Jerusalém, naquela região de Betânia. Ele morreu de novo. De novo. Não é o cara que ele nasceu de novo, morreu de novo. Morreu de novo. Mas e aí, meu irmão? Caião.
Vamos aguardar, né? Ela pôs data. Dia qual é a 5, data? né? Do mês que vem? A criança 5 de janeiro? Daqui a 17 dias, 18, que é 31 esse mês. Sei. Então nós temos 18 mais 4, que foi 14, são 22 dias que ela colocou de prazo para a criança ressuscitar. Ela escolheu a data do dia 5, vai ser uma data boa para a ressurreição, segundo as afirmativas que eu li aqui. 5 de janeiro. Dia 5 é realmente um bom dia para a ressurreição. Ou pode ter sido traduzido errado aqui, pode ser o 5º dia. Ela está esperando hoje. Está escrito aonde? Aqui no que eu recebi da tradução, né? Que a gente não sabe. Tá? Tem em inglês o que está escrito? Deixa eu olhar aqui rapidinho. O 5º é hoje. Então é o 5º dia. Então, peraí. Seria muito estranho até o dia 5 aqui, de Caio, janeiro. Olha lá, ó. Bota aí na tela, por favor. Deixa eu ver onde é que está aí. Traduz aí pra gente, Caio. No dia 5, no 5º dia, no dia 5 realmente um dia muito bom para a ressurreição. E então seria hoje, né? Ou é amanhã? Hoje é o dia, então, que ela deu de prazo, né? Hoje é o dia do desespero, de um monte de gente, vai dar meia-noite. Esse post dela tem 44 minutos. Ele rolou antes do papo. Pessoal, amanhã vai ter muita gente em desespero, sem entender nada. E ela e o marido vão ficar como uns zumbis até que a ficha vai cair, eles vão entrar em angústia profunda. Porque ficam tentando a Deus, na infantilidade sincera, mas na tal da fé como risco. E a fé não determina as coisas, porque a gente quer que as coisas aconteçam. A fé opera mediante a base da palavra e da promessa. E não da minha determinação mental. Não da minha vontade de que as coisas sejam conforme as minhas emoções desejam. E quem anda assim quebra a cara, pula do pináculo e morre com os ossos partidos no átrio do templo. Anjo nenhum vem em socorro. Chegou uma news aqui, rapidinho, o pessoal está acompanhando o caso aqui. Uma amiga escreveu o seguinte: Caio, há muita desconfiança sobre a história contada pelos pais, né? Eu li em outra fonte, porque não há dados precisos sobre a doença da criança e nem registro do atestado de óbito. Além disso, não foi informado para ninguém onde o corpo está. Aí já começa a ficar muito pior, muito esquisito. Aí já está começando a avacalhar. Aí daqui a pouco aparece a criancinha andando igual o ET, entrando pelo culto, e aí isso bomba. Os crentes são os seres mais enganáveis desse mundo. Enfim, olha, depois de viver 10 mil anos, depois de estar aqui desde 10 mil anos atrás, sem encerrar o sexto, eu já vi de tudo. Então nada me impressiona. Nem a ressurreição de Lázaro. O que me impressiona é ver um cara se converter do ódio ao amor, do ressentimento ao perdão. O que me impressiona é ver aquela pessoa que parecia ter uma semente do mal, inclinada para a perversidade, se converter de modo tão profundo que ninguém nem crê no milagre do que aconteceu, de tão radicalmente profundo que foi. Isso é que me impressiona. Impressiona é ver regeneração, novo nascimento, é ver aquele cara bruto e grotesco se converter à gentileza de Jesus e do Evangelho. Você se tornar irreconhecível. Irreconhecível. Isso é muito fera. Isso aqui é, para mim, extraordinariamente inconcebível. São as verdadeiras ressurreições, são essas. Eu também acho. Então o resto, eu acho tudo tão pessoas infantil. Irreconhecíveis. E foi o que Jesus disse: eu não vou ficar dando sinais para vocês, porque sinal não converte ninguém. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus diz, mas ninguém leva fé nisso. João, na verdade, João Batista, está escrito no Evangelho de João, João Batista, na verdade, nunca fez nenhum sinal.
mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. Esse é o homem sobre quem Jesus diz: dos nascidos de mulher, ninguém foi como João. No entanto, no reino de Deus, o menor no reino de Deus, o ser mais simples e singelo é ainda maior do que João. O Evangelho deixa tudo claro, mas vocês ficam correndo atrás de ilusão muitas vezes. Eu não estou dizendo que o caso é necessariamente o da segunda versão. O da primeira versão acontece o tempo todo. E não acontece tanto nos Estados Unidos, mas na África ainda acontece muito. Assim como no Brasil, há 50 anos. Isso começou a diminuir de uns 40 anos para cá aqui no Brasil. Mas eu me convergi em plena vigência desse nervosismo e dessa histeria. Vamos lá. E você não se contaminou com isso, né, Caio? Olha, eu não tive nunca vocação para idiotice. Não consigo nem me imaginar num negócio desse. É. Cheio de fé e de amor, mas isso não. Foi muito bom ser filho do meu pai, ter tido os predecessores espirituais que eu tive, como o reverendo Antônio Elias, meu pai, ter sido educado na palavra no meio de pessoas sóbrias. Fez e faz toda a diferença.